atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz especial A Vida Continua. Eu, João Boreço, André Reis, Valmir de Lima, Márcio Lucas, Edgar Tão e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje apresentamos o tema Mortos Amados, mensagem do livro Na Era do Espírito, psicografia de Francisco Cândido Xavier e autoria Emmanuel. E em nosso estudo da codificação espírita, neste programa especial A Vida Continua, utilizaremos perguntas em substituição ao estudo do Livro dos Espíritos. No momento evangélico, levamos a você a mensagem A Morte Não Existe, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. No Diálogo à Luz do Espiritismo, hoje no programa especial A Vida Continua, apresentaremos o texto A Morte Não Existe, extraído do blog Letra Espírita. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E neste programa especial, no quadro editorial, nós trazemos uma mensagem do Espírito Emmanuel, encontrada no capítulo 13 do livro Na Era do Espírito. Essa mensagem é intitulada Mortos Amados. Na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados, ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração para que se faça alvejado fora do peito. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram.
E muitas vezes, tudo que nos resta no mundo íntimo é um veio de lágrimas estanques, sem recursos de evasão pelas fontes dos olhos. Compreendemos, sim, neste outro lado da vida, o suplício dos que vagueiam entre as paredes do lar ou se imobilizam no espaço exíguo de um túmulo, indagando por quê. Se varas semelhantes sombras de saudade e distância, se o vazio atormenta o espírito, asserena-te e ora, como saibas e como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Lembra, criatura querida, que não mais te compartilha as experiências no plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a afeição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Os que rumaram para outros caminhos, além das fronteiras que marcam a desencarnação, também lutam e amam, sofrem e se renovam. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformidade e de teu amor. Se te deixas vencer pela angústia, ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental contigo, ei-los que suportam angústia maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretaxadas com as tuas. Compadece-te dos entes amados que te precederam na romagem da grande renovação. Ora, quando não possas evitar o pranto que se te derrama da alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento à procura do amor sem adeus. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E neste programa especial que estamos realizando, em substituição às perguntas do Livro dos Espíritos, vamos utilizar aqui o livro Espiritismo, tudo o que você precisa saber, de Richard Simonetti. A primeira questão que trazemos para o programa de hoje é a seguinte: como o Espiritismo define a morte? Esta nós extraímos do capítulo Morte. Valmir. E assim responde Richard Simonetti. A palavra mais adequada é retorno. Simplesmente isso. A morte é o regresso à pátria, morada espiritual, de onde viemos e para onde iremos, quando chegar a nossa hora. Embora tão simples, como um viajante que volta para casa, as pessoas encaram com constrangimento a perspectiva da própria morte ou a de um familiar por várias causas. O instinto de conservação, a condição moral, gente comprometida com a indiferença e a irresponsabilidade presente, que não será agradável o retorno, e apego às situações transitórias, sobretudo a ignorância. As pessoas temem o desconhecido. Esta observação, essa resposta muito bem elaborada por Richard Simonetti, o autor, nos faz exatamente
referências diretas e objetivas daquilo que a doutrina espírita nos faculta compreender, nos faculta conscientizar, né? A palavra mais adequada, ao invés de morte, é o retorno, pois que estamos temporariamente espíritos utilizando-se do meio físico, do corpo material para desempenhar as tarefas que Deus nos concedeu. Tarefas essas, né, que nos habilita cada vez mais para voos mais sublimados, mais elevados, fruto das experiências, né, morais e intelectuais. Então, é isso aí, é o regresso à pátria, é o regresso à morada espiritual, né, de onde nós viemos. Agora, é lógico que, dependendo da maneira como vivemos, essa situação de retorno, ela vai variar, né, de acordo com os valores que agasalhamos, a forma como transitamos pelo meio material, pelo meio físico. Então, é sempre importante que a gente viva a realidade material, mas busque sempre as vistas para o mundo espiritual, para que de retorno, de regresso, não tenhamos tantas coisas a nos queixar, né? E é lógico, como bem se observa aqui o autor, a gente, como seres humanos, temos aí o instinto de conservação, temos certos valores agasalhados e assim por diante, e é lógico que muitos de nós podemos temer a morte. Mas uma compreensão mais dilatada, um estudo mais apurado, conforme vamos desenvolvendo nossa capacidade de entendimento, a morte vai perdendo esse ar tão tenebroso, né, tão complicado, tão difícil de nós aceitarmos. Por isso é importante que a gente cresça, né, moral e intelectualmente, para, como no dizer de Jesus, né, muitos, estando relativamente vivos, estão mortos para a realidade espiritual. Então é preciso abrir os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, e, acima de tudo, desenvolver os bons sentimentos, e esses realmente nos facilitarão muito o regresso, o retorno à nossa pátria de origem. Muito bem, muito obrigado. A próxima questão foi extraída do capítulo Vida Espiritual. Os relatos da doutrina espírita sobre a vida além-túmulo passam a ideia de uma existência semelhante à Terra, com cidades, construções, veículos, escolas, hospitais. Não são meras fantasias? Edgar. A essa questão responde Richard Simonetti no capítulo Vida Espiritual. Quem assim pensa deve informar como imagina a vida espiritual. Seria diferente da Terra, sem formas e, consequentemente, sem nada disso? Podemos conceber que a paisagem é diferente, mas não podemos afirmar que inexistam paisagens. O mundo de formas sugere a existência de matéria. Os cientistas admitem hoje a existência de universos paralelos em múltiplas dimensões. Obviamente, são feitos de matéria também, todavia em outra faixa de vibração inacessíveis aos sentidos humanos. O mundo espiritual ocupa uma dessas dimensões. Podemos, então, conceber a existência de cidades no além, com uma grande diferença. Na espiritualidade, os espíritos se congregam por afinidade. Cidades como Nosso Lar, descrita por André Luiz no livro homônimo, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, são habitadas por espíritos já conscientes de suas responsabilidades, empenhados em cumprir as leis divinas. É bastante interessante observar, de alguma forma, a tentativa em que, invariavelmente, os espíritos encarnados, sobretudo os espiritistas, procuram naturalmente conceber a ideia de vida social além-túmulo e, sobretudo, da existência de cidades, de colônias, de casas, de atividades e assim por diante. É verdade que nós temos
algumas poucas revelações nesse sentido nas obras da codificação. Entretanto, Allan Kardec, na Revista Espírita, em várias revistas espíritas, ele vai destacar comunicações de espíritos que sinalizam e apresentam ali a constituição, vamos dizer, a constituição físico-espiritual dessas sociedades, dessas cidades. Chamo aqui a atenção especialmente ao interessante relato trazido pelo espírito Mozart, que vai afirmar sobre a sociedade em que ele vive, particularmente numa cidade espiritual localizada no planeta Júpiter. André Luiz e outros tantos espíritos vão trazer revelações nesse sentido muito mais próximas a nós, porque invariavelmente se concentram também vamos dizer, na periferia espiritual terrena. Portanto, é natural que os espíritos, eles não somente projetem essa realidade, mas, sobretudo, a experimentem vivenciando-as, inclusive, evidentemente, estabelecendo a criação dessas comunidades espirituais. Então, eu naturalmente considero, dentro da resposta do Richard Simonetti, muito interessante, porque a indagação que ele faz aqui é por que não existiria, né? Quer dizer, de que maneira nós podemos abstrair a existência de verdadeiras sociedades espirituais? É claro que nós não temos como materializá-las no campo do nosso entendimento sensorial, digamos assim. Entretanto, é indiscutível que as revelações dos espíritos apresentem-nas para nós, de acordo, inclusive, com a possibilidade que estes possuem em traduzi-las. Porque é muito difícil, amigos e amigas, nós estabelecermos analogias com aquilo que para nós é muito difícil de conceber materialmente. Os espíritos também sentem essa dificuldade. Vejamos que André Luiz, em toda a sua coleção do mundo espiritual, mas especialmente no nosso lar, ele tem dificuldades, e vai dizer isso explicitamente, tem dificuldades em expor em palavras a realidade daquele mundo espiritual, da sua constituição, sobretudo da cidade, da colônia de nosso lar. Então, é compreensível que nós sejamos beneficiados com informações nesse sentido, de maneira, vamos dizer, que nos habilite, que nos capacite a estabelecer essas comparações compreensíveis para o nosso entendimento. Muito obrigado, Edgar. Vamos agora, nesse programa especial A Vida Continua, a uma breve pausa para as comunicações da nossa web rádio. Voltamos já. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. E no retorno, neste programa especial A Vida Continua, vamos dar sequência às nossas questões sobre a doutrina espírita, né?
Utilizamos aqui hoje o livro Tudo o que você precisa saber, de Richard Simonetti, né? Alguns capítulos, algumas questões, em substituição ao livro dos Espíritos que costumeiramente estudamos aqui, né? Nesse quadro do programa Verdade e Luz. Então, a próxima questão, ela está no capítulo Reencarnação. A pergunta é a seguinte: se a reencarnação é uma lei divina, por que não foi adotada pelas religiões? Valmir. E assim responde o autor Richard Simonetti. Isso não é novidade. Princípios bem mais palpáveis, sob o ponto de vista científico, como os movimentos de rotação e translação da Terra, foram rejeitados pelas autoridades religiosas durante séculos. Galileu Galilei, que acumulou provas matemáticas desses movimentos, teve que se desdizer para não ser conduzido à fogueira, porquanto os teólogos insistiam na tese delirante de que a Terra seria imóvel e o centro do universo. Poderíamos questionar para que serve a reencarnação? Ela serve para promover nossa evolução. No estágio primário em que nos encontramos, necessitamos das limitações impostas pela carne, que agitam nossa alma, ao mesmo tempo que nos habituam às disciplinas do trabalho. A simbologia bíblica, ganhar o pão de cada dia, com o suor do rosto, é bastante sugestiva. Bom, primeiro que nós temos que observar que, apesar de não ter sido adotado por inúmeras religiões, outras tantas adotaram a ideia da reencarnação, apesar dos seus limites, apesar de terem ideias não muito bem claras sobre essa questão. Por exemplo, nós temos doutrinas que chegavam e chegam até os dias atuais, como no passado, a acreditar sim no retorno da alma ou espírito à vida material, que era a ideia da metempsicose, ou seja, a ideia de que o homem, o ser vivente, a alma vivente, ela pode reencarnar em corpos de animais. Isso, inclusive, é parte da crença de algumas religiões orientais, mais propriamente o hinduísmo. Então, a ideia do retorno, ela já povoa a mente dos homens, né, da humanidade, há milênios, com dificuldades, muitas vezes, de uma interpretação bem embasada. Se pegarmos, por exemplo, o Velho Testamento ou o Novo Testamento, onde a ideia do retorno era colocada como, não como reencarnação, mas ressurreição. Então, por isso que havia, inclusive entre os estudiosos da época, questionamentos em torno disso. Se pegarmos o texto da indagação do doutor da lei Nicodemos, quando ele indaga de Jesus: Senhor, tu só podes ser mestre e só pode ter vindo da parte de Deus, por tudo que o Senhor ensina e por tudo que o Senhor faz. E o que tenho que fazer eu para alcançar o reino de Deus? Jesus, então, objetivamente lhe diz: Nicodemos, é necessário que nasças de novo para ver o reino de Deus. Mas como, Senhor, eu sendo velho, porventura, vou voltar ao ventre de minha mãe? Nicodemos, se lhe falo das coisas da terra tu não compreendes, como podereis compreender as coisas do céu? Como, você sendo doutor em Israel não sabe dessas coisas? O corpo procede do corpo, mas o espírito sopra onde quer, e você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Está aí o ensino em síntese, né, em que Jesus objetiva esclarecer, mas sabe dos limites do conhecimento do seu interlocutor. Então, no caso ali em questão, Nicodemos é um homem honesto, sincero, questionando. Mas nós vemos, muitas vezes ao longo da história, as pessoas envolvidas com tal orgulho e vaidade que não admitem de forma alguma um pensamento, uma ideia que contrariem as suas teologias, os seus dogmas,
E assim foi, por exemplo, na Idade Média, onde a religião oficial não autorizava, não permitia que alguém pudesse ter qualquer ideia, fosse científica ou religiosa ou filosófica, que contrariasse os seus dogmas estabelecidos nos seus concílios. Então nós vemos, por exemplo, aqui o autor colocando a questão de Galileu Galilei, né, que teve que abjurar-se das suas ideias, que ele já tinha observado pelo telescópio, apesar dos limites da época, que a Terra não era o centro do universo. Assim como Copérnico, assim como Giordano Bruno. Então, o tempo, né, inexorável tempo, vai cuidando de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Assim sendo, a lei da reencarnação também não pode ser retirada por decreto, como no Concílio de Nicéia, né? E nem tampouco o homem crer ou não crer, ele alterará as leis universais, as leis divinas, as leis imutáveis. Queiramos ou não, a reencarnação se estabelece, a reencarnação acontece, a reencarnação é lei. Muito obrigado, Valmir. A próxima pergunta, também extraída do capítulo Reencarnação. Se a reencarnação é uma lei divina, é possível comprovar sua existência com os recursos da ciência? Edgar. A essa questão, Richard Simonetti responde o seguinte: como não podemos levar a alma para o laboratório, submetendo-a a testes variados, devemos buscar essa comprovação nas experiências de vida, envolvendo pessoas que recordam a existência passadas, regressão de memória por hipnose ou técnicas de relaxamento, crianças geniais, marcas de nascença. No somatório, fatos dessa natureza evidenciam a reencarnação. Para auxiliar o entendimento da reencarnação, para quem não está familiarizado com a mesma ou ainda tem dificuldades em conceber que possa ter sido outra pessoa, imaginemos um ator desempenhando sucessivos papéis: homem, mulher, velho, criança, europeu, asiático, branco, negro, são, doente. Mudará de trajes e de aparência, mas será sempre ele mesmo transvestido. Assim é o espírito, que assume sucessivas personalidades, mas é sempre a mesma individualidade. Interessante observação, porque a questão da comprovação científica da reencarnação tem sido objeto de estudo e anseio não somente dos espiritualistas, reencarnacionistas, dos espíritas, mas também de cientistas, de pesquisadores que procuram encontrar no tema, na pesquisa, no estudo, no avanço dessa temática, a comprovação da sobrevivência da consciência, né? Vale ressaltar que nós tivemos, aliás, nós ainda temos como grande pesquisador reencarnacionista o Dr. Ian Stevenson, falecido, aliás, no início desse século, entretanto, que deixa um acervo de pesquisa dos mais avançados, dos mais profícuos no campo da reencarnação científica. E isso ainda está sendo atualmente buscado. De uma maneira geral, Richard Simonetti destaca a dificuldade e ele usa isso, eu diria, até com uma fina ironia no meu ponto de vista, o que não desabona a sua resposta, mas que se trata de uma verdade. Diante da dificuldade em levar a alma para o laboratório, as evidências são experimentais no cotidiano da existência humana. Ora, Kardec, no Livro dos Médiuns, quando estuda a questão, logo nas noções preliminares, no subcapítulo 3, que trata sobre os métodos,
ele vai falar disso, não necessariamente da reencarnação, mas da dificuldade em provocar o fato mediúnico. Exatamente porque o fenômeno mediúnico, portanto, da comunicabilidade com o espírito, ele precisa de uma ação essencial, que é exatamente a vontade do espírito, a possibilidade do espírito em comunicar-se. Então, imaginemos que as pesquisas em torno da temática reencarnacionista encontrariam dificuldades ainda mais graves. Por isso mesmo, essas pesquisas são embasadas, de uma certa forma, em 3 aspectos principais. O primeiro deles são relatos espontâneos, normalmente obtidos através de crianças. Aliás, a comunidade científica que preza a pesquisa reencarnacionista prefere o trabalho com crianças, exatamente porque elas não têm acesso a uma infinidade de informações e determinados relatos são tão ricos, tão valiosos e que podem ser comprovados que, de fato, evidenciam a existência da reencarnação. Então, o primeiro pé desse tripé de forças é exatamente as comunicações espontâneas. O segundo, Richard Simonetti também aponta, que são as terapias hipnóticas, as terapias de regressão e assim por diante. Portanto, estimuladas, provocadas. E um terceiro momento, exatamente os relatos da mediunidade. Há, entretanto, amigos e amigas, um pesquisador no mundo que tem se destacado muito fortemente nesse campo da pesquisa reencarnacionista atualmente, e é o autor mais citado em pesquisas a respeito de espiritualidade no mundo inteiro, e ele é brasileiro. Ele é um psiquiatra, Alexander Moreira Almeida, vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, onde tem um núcleo chamado NUPS, Núcleo de Estudo e Pesquisa de Espiritualidade e Saúde, e que tem feito pesquisas nesse sentido e levado para a comunidade científica informações das mais extraordinárias. Então vale a pena também consultar, pesquisar esse autor, que tem contribuído muito positivamente para essas questões. Então vejamos que a ciência continua se debruçando sobre essas questões, a dificuldade comprobatória continua existindo por uma série de razões, mas indiscutivelmente, no momento oportuno e adequado, ninguém poderá obstaculizar ou criar qualquer tipo de impedimento para que a reencarnação seja uma crença geral. Esperemos, pois, que o Espiritismo contribuirá muito positivamente para essa finalidade, amigos e amigas. Muito obrigado, Edgar. Agradecemos ao Valmir, ao Edgar. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Dando então prosseguimento em nossos estudos do nosso programa especial E a Vida Continua, Momento Evangélico, hoje tem como tema A Morte Não Existe. Nos Estados Unidos, o livro Talking to Heaven, que reproduz as conversas do médium James Van Praagh com os mortos, tem sido um sucesso.
O autor do livro, que é o próprio médium, defende a tese de que não existe morte, mas apenas vida. A grande busca de livros como esse e outros do gênero demonstra o interesse dos homens pelo que vulgarmente se chama sobrenatural nessa virada de milênio. O ser humano, trazendo em si mesmo a intuição da imortalidade, tem buscado ao longo dos tempos provar que não é apenas um amontoado de ossos e músculos. Todavia, mergulhando no corpo físico, pelas portas da reencarnação, grande parte dos seres passa a duvidar da vida após a morte, quando deixa um ser querido nas portas do túmulo e dele se afasta por tempo indeterminado. Façamos uma comparação que talvez torne mais clara a questão da imortalidade. Imaginemos que um navio carregado de imigrantes parta para destino longínquo. Leva homens, mulheres e crianças de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam. Algum tempo depois da partida, surge a notícia de que o navio naufragou. Nenhum vestígio resta dele, nenhuma notícia sobre sua sorte. Acredita-se que todos os passageiros pereceram e o luto penetra em todas as suas famílias. Entretanto, a equipagem inteira, sem faltar um único homem, foi ter a uma ilha desconhecida, abundante e fértil, onde todos passam a viver ditosos. Ninguém, todavia, sabe disso. Porém, um belo dia, outro navio aporta a essa terra, e lá encontra, sãos e salvos, todos os supostos náufragos. A boa notícia se espalha com a rapidez do relâmpago, e todos exclamam felizes: não estão perdidos nossos amigos e familiares, e rendem graças a Deus. E, embora não possam ver-se uns aos outros, correspondem-se e permutam demonstrações de afeto, e assim a alegria substitui a tristeza e a saudade se transforma em esperança de um reencontro futuro. Tal é a imagem da vida terrena e da vida além-túmulo. O segundo navio, por comparação, seriam as inúmeras mensagens dos mortos ditadas através dos médiuns, trazendo-nos a boa notícia da sobrevivência dos que partiram antes de nós. E para quem busca com sinceridade as provas da vida após a morte, as encontrará na vasta literatura que fala sobre o assunto. Durante o sono, podemos manter contato com seres que já partiram para a pátria espiritual. Ao contrário do que se pensa, os encontros entre vivos e mortos são muito comuns. Tanto isso é uma realidade que vários filmes e telenovelas enfocam o assunto com naturalidade. Assim, o fato de sabermos que as pessoas que amamos continuam vivas no além-túmulo é, verdadeiramente, uma notícia consoladora. Pensemos nisso. Muito bem, companheiros. André Reis, Edgartão, amigo ouvinte. Como bem cita o autor, na verdade existe em nós uma intuição, mesmo que acanhada, que a vida continua. Mesmo que às vezes não comporte um raciocínio mais lógico sobre essa questão, nós teimamos em negar, a existência da morte. Tanto é que todas as culturas, todas as religiões guardam uma ideia de sobrevivência. Mesmo vaga, todas elas têm uma vista para a realidade espiritual, pois que senão perderia todo o sentido do trabalho realmente efetivo, de fazer com que a religião, no caso, ligue o homem ao Criador. E, obviamente, a esperança aí nasce em todas essas religiões. André Reis e Edgartão. Então, desse jeito, como aí observa o autor, a tese é: a morte não existe. Não é mesmo, André? Sim, e concordamos com ele. O que existe é vida, O Deus criou vida. Tudo é vida, Então, Deus não criou seus filhos para destruí-los, Isso seria uma incoerência.
né, pensar nessa atitude de Deus dentro de toda a sua perfeição. Por isso que nós não compreendemos, nós não somos deuses ainda, né? Nós não vamos chegar a esse patamar, vamos chegar relativamente à perfeição do Pai. Mas o que existe é a vida. Mesmo que não a entendamos como a doutrina espírita nos orienta, nos demonstra, como você falou, Valmir, todas as religiões têm algo, acreditam em algo, não conseguem ainda chegar a esta mesma conclusão que a doutrina espírita nos demonstra, mas a cada um segundo as suas obras, cada um segundo o seu tempo, né? Cada um tem um tempo de desenvolvimento da maturidade do senso moral. Então, cada um a seu tempo vai entendendo, vai compreendendo. Então, a princípio temos medo, temos muitas vezes raiva, alguma discussão com Deus pela morte, por falta dessa compreensão. Dia chegará, né? Como o Edgar comentou num quadro anterior, né? Dia chegará que todos nós estaremos entendendo e nos direcionando para essa ideia que se tornará uma ideia geral, né? Que há vida e não a morte. Muito bem. Obrigado, André. Obrigado, Edgar. Verdade e Luz. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Programa Verdade e Luz, programa especial A Vida Continua. Nós vamos utilizar um diálogo à luz do Espiritismo, texto extraído do blog Letra Espírita, com o título A Morte Não Existe. Embora todos tenham a certeza de que um dia iremos desencarnar, a verdade é que quase nenhum de nós está verdadeiramente preparado para este fato, seja com seu próprio momento, seja com a separação daqueles que amamos. As doutrinas materialistas levam-nos a crer que no momento em que cessa o princípio vital em nossos órgãos e a vida se esvai, deixamos de existir e tudo aquilo que fomos deve se perder no esquecimento com o passar do tempo. Quando a chamada morte chega àqueles que amamos, a dor da separação e a sensação de perda quase nos enlouquecem e temos a impressão de que tudo dentro de nós irá explodir. E é neste exato momento que passamos a questionar, se não o fizemos em momentos anteriores, se será possível que aquele ser tão amado tenha simplesmente deixado de existir. Algumas pessoas, diante da separação pela morte, se revoltam contra Deus, sem entender onde está sua justiça e seu amor. Lê do engano de todos que assim possam pensar. A morte não existe. Deus, em sua sabedoria, bondade e amor, não iria brincar de criar seres humanos, dando-nos a vida por períodos relativamente breves, em média de 80 anos. Alguns até nem chegam à idade madura, para muitas vezes passarmos por tantas tristezas, decepções, angústias e misérias. Os motivos verdadeiros pelos quais cada um está neste mundo e o tempo que sua vida irá aqui durar, a doutrina espírita nos esclarece quando nos fala sobre a reencarnação. Não obstante o credo a que a pessoa se dedique, é certo que a consolação para a dor da separação imposta no momento do desencarne vem da certeza de que Deus não faz nada por acaso e que a chamada morte é somente uma passagem, uma viagem ao encontro da vida verdadeira, a vida no mundo espiritual, a vida em espírito. Tudo nesse mundo existe um momento para acontecer. Tempo de nascer e tempo de morrer.
E assim como é certo que um dia todos nós desencarnaremos, também é certo que aqueles que se vão não morrem jamais, nem mesmo quando aqueles que aqui ficam tentam esquecê-los. Sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam. Seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os embriaga de alegria. Mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Que todos nós saibamos superar a dor, a tristeza e o desespero que o desencarne daqueles que amamos possam nos trazer, confiantes no amor de Deus e nas palavras de Jesus presentes no Evangelho e tão bem esclarecidas pela doutrina de amor e verdade que é o Espiritismo. Bom, queridos irmãos, um dos 5 princípios básicos da doutrina espírita é a imortalidade da alma. Isso quer dizer, que apenas o corpo material morre. Ele se desintegra. O espírito sobrevive, indo para o que nós chamamos de erraticidade, passando lá um tempo mais ou menos longo, no aguardo da próxima reencarnação. Mas por que é tão difícil, entendermos esse momento? Talvez por sermos ainda extremamente materialistas e algumas vezes egoístas, porque queremos que a pessoa continue ao nosso lado, para que nós possamos vê-la, tocá-la. E mesmo, às vezes, se ela estiver com alguma moléstia em que ela esteja sofrendo muito, a gente quer ela do nosso lado. Então, nós temos que confiar em Deus e acreditar que o nada não existe após a morte. Que aqueles que partem, eles continuam sua vida no mundo espiritual. Por isso nós devemos orar pela pessoa que partiu, que com certeza as nossas vibrações chegarão até essa pessoa. Por tudo isso que nós vimos, Márcio? A morte realmente não existe, Exato. E temos muita preocupação, João, com a morte. E a preocupação com a morte está ligada à insuficiência, de noções que nós temos sobre a vida futura. Para nós, as opções de vida futura são apresentadas, normalmente, ou como um eterno sofrer por erros passageiros, ou sofrimento em um purgatório, esperando a boa vontade dos que consideram vivos, que poderiam orar ou mandar orar por quem está purgando, ou fazer parte dos eleitos, gozando pela eternidade de uma beatitude contemplada no céu. É o que nos é passado, essa visão um pouco dada como verdadeira, Mas notemos que em nosso mundo, no geral, que independente de para onde acreditemos que vá a alma, independente da cultura, a morte tem sempre cerimônias tristes e é representada sob um aspecto repulsivo, lembrando a destruição do corpo e o fim de tudo, mesmo que acredite ou tenha noção de algo. E notemos também em nosso mundo que, mesmo indo para o céu dos eleitos, como é uma das nuances que se diz da vida futura, a morte em si nunca apresenta a alma se desprendendo radiosa dos laços do corpo rumo à felicidade eterna. Há sempre um temor. Com todo esse temor, mesmo a partida, nós vemos, para um mundo mais feliz, o céu, onde vai ficar na beatitude, por exemplo, essa partida é acompanhada de lamentações por parte de nós que ficamos, como se tivesse acontecido pior para aqueles que partiram, mesmo sabendo, tendo a noção vaga de que algo pode acontecer, ir para o céu, quem acredite, ainda assim acredita que aconteceu o pior, se lamenta. Nós nos lamentamos por muitas vezes com essas ideias que os que foram tenham perdido, vejam bem, os prazeres desse mundo, como se lá, no próprio céu, que acredita que fosse a beatitude vivenciada, não encontrassem prazeres maiores do que o que aqui deixou. Dizemos por muitas vezes também que infelicidade, o que ouvimos muito, que infelicidade, temos muito isso nos livros, que infelicidade morrer quando ainda é jovem, rico, feliz e tendo pela frente um futuro brilhante. Mesmo ainda imaginando e depois ainda falando
que vá para o céu. Tais pensamentos se fazem porque, mesmo indo para o inferno ou para o céu, nos é colocada uma barreira, segundo a crença religiosa, essa barreira que impede toda a comunicação e toda a relação dos que ficaram com os que partiram, nesses termos aqui usados. Por isso, preferimos ter junto a nós, mesmo sofrendo na terra, os seres que amamos, ao invés de vê-los partir, ainda que seja para o céu, devido a todo esse temor. À medida em que o homem compreender melhor a vida futura, a preocupação com a morte diminuirá e o medo desaparecerá. É isso que nos traz a doutrina. Mas para isso é necessário que o homem, nós, seres humanos, possamos adquirir a maturidade e a consciência da vida e da morte. Mas podemos perguntar, como adquirir consciência da morte sem tê-la como uma experiência em vida, não é verdade? Pitágoras, um grande filósofo que todos conhecemos, nos traz um ensinamento que nos elucida e faz compreender exatamente isso. Ele disse que soa o tempo todo no universo uma nota musical que é a música das esferas. E ele pergunta, é possível ouvir a música das esferas? Não. Segundo ele, não a ouvimos porque ela jamais cessa. Isso porque não há o contraste entre o som e o silêncio. Então não conseguimos ouvi-la. Então assim vemos que quando há o contraste entre dois planos, é que adquirimos a consciência e percebemos a diferença entre eles e aprendemos a valorizar e avaliar cada um deles. Utilizando esse raciocínio trazido por Pitágoras, vemos que então, no contraste entre a vida e a morte, que temos condições para percebermos o valor da vida e avaliarmos o que é realmente importante. E a doutrina espírita traz exatamente esse contraste e muda totalmente a maneira de ver a vida futura. E a partir de então, a vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade, porque ela trouxe o contraste. O mundo espiritual começa a nos aparecer em toda a sua realidade e nos mostra que não foram os homens que os descobriram como os sistemas de céu e inferno que ficam colocando como vida futura. Não, mas os próprios habitantes desse mundo, os nossos entes queridos, esses mesmos que ficamos preocupados para onde vão quando desencarnam e muitas vezes queremos que aqui fiquem. Eles vêm nos dizer e mostram que do outro lado existe um mundo, esses nossos mesmos entes queridos. Eles descreveram a sua situação e a situação do mundo, nos mostrando que a vida continua. E a situação das almas após isso, após esse contraste que traz a doutrina espírita, a situação das almas após a morte não se explica mais por meio de sistemas de sofrimento ou beatitude eternos, mas como resultado da obediência ou não às leis divinas já trazidas pelo Cristo. Além disso, nossos entes queridos nos dizem que, ao invés de estarem perdidos no espaço, céu ou inferno ou purgatório, eles estão ao nosso redor, pois o mundo espiritual e o mundo corpóreo, eles dizem que estão em constantes relações e mutuamente se assistem. Nossos próprios entes queridos, nos dizendo isso. E esse conhecimento do mundo espiritual trazido por eles nos dá a certeza de que a vida futura não é mais do que a continuação da vida presente e em melhores condições, pois os fatos trazidos pela ciência espírita concordam com a lógica, com a justiça e a bondade de Deus, e com as aspirações mais profundas do homem, que ficam perdidas nesses sistemas colocados para ele como vida futura, que ele não acredita. E sobre a reunião do Dia dos Mortos, já que estamos falando sobre vida, morte, o contraste, para podermos compreender, na Revista Espírita de 1868, dezembro exatamente, o espírito de Guamã, mais exato, Guamã, ele nos traz exatamente tudo isso que falamos e falando ainda sobre o Dia dos Mortos. Ele nos diz, é um ponto de referência esse respeito aos mortos. Mas esses mortos estão todos vivos. Em vez de urnas funerárias e de epitáfios mais ou menos verdadeiros, eles hospedam uma troca de ideias, de conselhos, um doce comércio de espírito,
Essa comunhão de ideias que engendra a coragem, a perseverança, a vontade, os atos de devotamento e esse fortificante e consolador pensamento de que a vida se retempera na morte e que se pode, doravante, nem tremer diante da vida, nem diante da morte, porque ele conheceu o contraste, né? E ele encerra dizendo: Deus é exuberância, é a vida em tudo e sempre. Cabe a nós compreender a sua sabedoria nas diversas fases pelas quais ele purifica a humanidade. Eu queria agradecer, ao Márcio e ao André. Verdade e Luz. Amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, especial A Vida Continua, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas mensagens finais. Valmir. Agradeço ao João, ao Edgar, ao Márcio, ao André, ao Gilberto na técnica, ao amigo ouvinte pela oportunidade do trabalho que executamos. Um forte abraço a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos chamar agora o André. Nosso agradecimento a todos participantes aqui deste programa especial, A Vida Continua. Muito obrigado a você, ao amigo telespectador e ouvinte, pela oportunidade de trabalho. Continuemos confiantes no porvir que Deus coloca sob as nossas mãos. Fiquem em paz. Até um próximo programa. Márcio. Agradecer a todos os ouvintes, os companheiros de estúdio, de gravação, e lembrando, pelo momento, toda vez que sentir saudade de um ente querido, eleve seu pensamento. Como nos traz a doutrina, ele está por perto e sente seu carinho. Que Jesus nos abençoe. Edgar. Naturalmente, também agradeço a todos os participantes pela oportunidade de trabalho e aprendizado, deixando um abraço em cada um dos amigos, em cada uma das amigas que nos assiste e nos ouve. Muito obrigado e até muito breve. Eu também quero fazer os meus agradecimentos, sempre gratidão, e eu mando todo final de programa um grande abraço ao nosso amigo Basílio, que com certeza está nos assistindo. Quero também agradecer ao Valmir, ao André, ao Márcio, ao Edgar e ao Gilberto, que está na técnica, pela companhia, pelo aprendizado também. E aproveitando a oportunidade, eu convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.